Tudo bom, pessoal? Esse vídeo vai falar sobre 7 itens de decoração que estão em desuso, ou seja, que não estão mais na moda, que as pessoas não estão utilizando mais. A gente sempre gosta de tratar desses temas porque a gente não quer que você passe vergonha, não. Se você nos acompanha, a gente pega na sua mão e te leva para um lugar que você vai ficar o quê? Inteirado, sabendo de design, sabendo de... Então vamos começar com o primeiro item. O primeiro item, gente, ele, no caso, saiu de moda já tem uns 20 anos. Não queria dizer isso para vocês não, mas já tem uns 20 anos. Então, assim, se você não se ligou ainda, tem um problema aí, gente. Você tem que vigiar. Agora aqui, ó, perceba. Esse piso de granito, ele era utilizado muito na década de 90, e sabe Deus lá antes, né? Porque eu pareço mais velho, tem gente que diz que eu tenho uma certa idade, mas eu não sou tão velho assim não. Eu não lembro desse piso, desculpa, não vivi essa época. Então, no caso, o piso de granito ele é muito antigo, hoje em dia as pessoas não utilizam, porque eu não acho que ele valoriza o ambiente por conta da granulação, né? Realmente ele caiu de desuso, e hoje que está em alta é o cimento queimado. Então, realmente ele é um primeiro item que está completamente fora de moda. Se você pretende colocar em algo que você está construindo, a gente diz que, por favor, não faça isso. Se você já tem a sua casa e vai mantê-lo, aí a gente tem que procurar soluções para que não fique tão brega. A gente tem aqui a opção número 2, né, que no caso é o item número 2, que é a moldura de granito. Então, assim, já não bastasse estar com o chão inteiro de granito, ainda tasca uma moldura. Antigamente isso fazia sentido, hoje em dia não faz muito não, tá? Hoje em dia ele só está ressaltando aquilo que não é para ser ressaltado. Então, o que a gente orienta nessa situação? A gente orienta demolir mesmo e fazer outro. Mas aqui no caso, se você não pode demolir, como a gente falou, a gente trabalha soluções. Às vezes o granito é um pouco perigoso para que o cliente possa, e para que qualquer pessoa que seja leiga, possa fazer as combinações. Então a gente também orienta para que contrate um profissional, né, para que ele possa fazer essas orientações para vocês. O próximo item é a pastilha. A pastilha ela já saiu de moda um pouco depois do granito, na verdade bem depois, e ela era muito utilizada nos banheiros para fazer detalhes e tudo mais. Por que ela acabou sendo obsoleta, né? Por que as pessoas acabaram fugindo dela? O rejunte dela é muito difícil de limpar, né? A gente tem outros elementos no mercado, outros revestimentos que acabam sendo mais interessantes esteticamente. Hoje em dia as pessoas estão substituindo por exemplo, um porcelanato maior, que tem um detalhe, né? Porque daí você evita um monte de rejunte para você limpar. E também porque esses quadradinhos, o quadriculado, ele remete a algo mais antigo. Já falando dessa questão do quadriculado, se você quer piorar a situação, é você botar pastilha como se fosse uma faixa decorativa na cozinha. Porque a faixa decorativa em si, ela já saiu de moda, e a pastilha também. Então você junta dois itens que saíram de moda e você tem isso. Aí você pode me dizer, poxa, Flávio, mas eu não acho feio. Mas não necessariamente é que seja feio, é que realmente saiu de moda. É que nem roupa, né? Às vezes tem alguma roupa que você gosta, uma franja lá na jaqueta, uma calça de cós baixo, não sei o que seria o que você gosta, mas pode ter saído de moda, as pessoas não estão usando mais. Então, no caso, seria isso. Eu, dentro da minha particularidade, assim, dentro do que eu acredito enquanto pessoa, eu acho que a pastilha, gente, ela não é um elemento mais interessante. A gente pode utilizar coisas mais interessantes para esses ambientes. Ok? A gente tem também aqui, ainda falando do quadriculado, que é antigo, que não faz muito sentido mais hoje, a gente tem os blocos de tijolo, né? O tijolo de vidro, perdão, falei errado. O tijolo de vidro, a ideia dele é permitir a entrada de luz, né? Então, existem alguns lugares que vão colocar como se fosse uma janela que é fixa, né? Então é uma entrada apenas de luz e não de ventilação. Então, antigamente se utilizava muito, vai para um olhar mais oriental. Se a gente quiser combinar ele, é legal a gente pegar referências de uma arquitetura oriental, por conta do quadriculado que eles já utilizam, enfim, é o que é o meu ver. Eu acho que o tijolo de vidro é algo muito complicado também para que uma pessoa que está construindo a casa fale, vou colocar. A chance de dar errado é grandíssima, né? Essa foto, eu acho que ela fala por si. Vamos para o próximo. A gente tem aqui o forro de gesso. O forro de gesso a gente utiliza até hoje, é muito bonito, é muito legal e tal. Mas assim, nos anos 2000 eles vieram com esse negócio do roda-meio, que é essa pegada mais clássica, né? Você tem uma pegada um pouco mais clássica, mas ainda com uma parte moderna dessas luminárias embutidas, né? Não eram os lustres pendentes. Então a gente tem aqui uma mescla que surgiu nos anos 2000, porém ficou por lá, né? No caso, eles não vieram para cá e a gente indica que não venham. Porque o que acontece? Todos esses roda-meios, eles só fazem sentido se a sua sala, se o seu ambiente for totalmente clássico. Se você quer realmente estacionar naquela época, aí faz sentido você colocar isso. Agora, você misturar elementos mais modernos e contemporâneos com esse tipo de forro, quem entrar na sua sala ou no ambiente que está isso, vai falar assim, poxa, reformou tudo, mas não reformou o forro, porque o forro realmente ficou obsoleto. E por último, a gente tem um revestimento 3D, que esse saiu
está saindo na realidade, né? Porque tem muita gente ainda utilizando, mas os arquitetos começaram a parar de utilizar, já deve ter aí uns 7 anos que as pessoas começaram a parar. Por quê? Porque ele é um elemento que acaba chamando muita atenção, é muito tridimensional, né? Ele rouba meio que a cena, muitas pessoas gostam dele. Eu particularmente acho legal, acho que em alguns ambientes ele faz sentido, tá? Conforme que a gente estava dizendo anteriormente, dá para você utilizar todos eles em ambientes desde que de uma forma controlada, desde que uma forma pensada, desde que uma forma que faça sentido, ok? Pensando nisso, sabendo que você, cliente, pode ter algum desses itens na sua casa, porque senão você não estaria aqui assim, pode ser que você esteja construindo também, mas assim, você provavelmente está assim, eu não vou trocar no meu item da minha casa não. Então, pensando em você, que a gente fez aqui alguns testes de alguns elementos para você poder ver como que faz diferença se trocar e que elementos, de repente, se você trouxer alguma coisa combinando com ele pode continuar na sua casa, ok? O que a gente fez aqui? Eu tomei liberdade de pegar um projeto que eu tenho aqui e adaptar esses elementos no projeto. Então você vê que tem um revestimento 3D, você vê que tem um forro um pouco mais trabalhado, não chega a ser igual ao da referência. O igual da referência realmente não tem muito jeito. Agora, se a gente tem umas curvas, uns roda-meios, que seriam esses detalhezinhos, né, mais clássicos, e se a gente tem o chão de granito com a parte aqui da moldura de granito, você vê que o granito pesa, né? O granito realmente ele não vem para agregar. Aí a gente troca o piso por um porcelanato. Olha a diferença que dá no ambiente. Eu vou até voltar para vocês poderem ver o impacto. Que impacto? É uma diferença gritante. O granito ele puxa toda a atenção, ele pesa o ambiente. Então, um revestimento que ele é mais linear, que ele pode ser um cimento queimado, pode ser um marmorizado, que pode ser um revestimento de uma cor mais lisa, ele não rouba a cena, ele deixa o protagonismo para os mobiliários, para os revestimentos que fazem mais sentido, ok? Aqui no caso a gente está com revestimento 3D, eu vou até passar para uma próxima imagem e sinceramente, gente, eu acho bonito. Entende? A gente tentou fazer feio, a gente tentou falar assim, vamos botar isso aqui para mostrar que o negócio não é legal. O que a gente pode fazer, né? A gente tentou fazer feio, mas saiu bonito. Então a questão é a seguinte, é sempre poder equilibrar um revestimento 3D branco, ele combina com uma madeira, principalmente uma madeira que tem uma tonalidade assim, mais é um equilíbrio de amarelo com vermelho, um frejó, né? Então esses itens eles vão combinar com o revestimento 3D. Tem uma questão também de proporção, você vê que a sala está completamente branca, tem um elemento 3D apenas atrás da televisão e tem uma quantidade considerável de madeira. Então nesse sentido, nessa proporção, Ih, gente, que luta, hein, gente? Tá difícil com as palavras, mas é porque também a gente pensou muito para fazer isso, tá faltando palavras no caso, né? Mas enfim, o ponto é que, se você trabalha com essa lógica, funciona. Agora, se você vai deixar desmedido, pode ser que não dê tão certo. Aqui a gente trocou uma cor ali no lado, trocamos de novo a cor, e daí o que a gente fez? Uma diferença do que seria esse projeto num olhar, incluindo esses itens que são mais antigos, né, que seria um revestimento 3D e um forro mais elaborado, e a gente colocou algo que seria mais contemporâneo, seria um forro mais linear, um forro mais minimalista, e uma marcenaria, um acabamento de parte de revestimento também mais minimalista. Observem a diferença. Mas aqui no caso, você vê que fica algo muito mais clean, né? Porém, na minha percepção, fica bonito também, mas de formas diferentes. Pode ser que alguém, aqui a gente colocou outras cores também para vocês visualizarem, né? Pode ser que alguém vire e fale assim: Flávio, eu gostei mais desse. Gente, até eu gostei mais desse. Então, assim, dá para você utilizar elementos tão fora de moda, mas utilizar da maneira certa. Então a gente sempre indica que, poxa, eu gosto do revestimento 3D, quero manter na minha sala, eu quero fazer contrate um profissional, porque daí a gente vai conseguir equilibrar isso tudo. Se tu não tascar revestimento 3D na parede inteira da sala, e daí ficar aquela coisa pesada, ou não botar um granito. O granito, na realidade, gente, com profissional é sem profissional. Não dá pra botar no chão, não, tá? E os outros elementos, assim, ó, granito, faixa decorativa, pastilha e tijolo de vidro, o bloco de vidro, eu aconselho não utilizar porque eles são perigosíssimos. Assim, a chance de dar errado é 99%. Agora, um revestimento 3D eu acredito que dá para tentar um forro de gesso mais elaborado, sem ser aquele dos anos 2000. Dá pra gente tentar também, entendeu? Mas em suma, contrate profissional, porque ele vai conseguir juntar todos esses itens. E caso você não saiba algum profissional específico, nós estamos aqui com contato no nosso canal do YouTube, vocês podem entrar lá, tem nosso número, nosso site, tudo direitinho, para que você possa entrar em contato com a gente, ok? Um abraço para vocês, espero que tenham gostado. Para mais dúvidas ou para observações,
pode digitar aqui embaixo. Para discar reclamações, ligue no número 1223. Brincadeira, gente, esse número eu nem sei de que é, não é para vocês discarem, não existe não. Mas a última coisa que eu queria dizer é o seguinte, a gente tem um trabalho para poder desenvolver isso, né? E não custa nada curtir, se inscrever, porque você vai estar sempre você vai estar sempre aqui junto com a gente, pegando esse conteúdo, entendendo como que funciona todas essas partes interessantes. Ah, gente, pelo amor de Deus, hoje eu não estou bem com as palavras. Mas vamos fechar assim. Agradeço por estarem aqui, vamos curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder mais informações. Vai que você está errando em outro lugar, né? É sempre bom ficar de olho nisso. Tchau, tchau.